Fiquemos em pé e adoremos o Senhor. O grupo de louvor vai ministrar um tempo de adoração. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, amados. Que bom é podermos estar na casa do Senhor nesta manhã. Amém. Eu não sei como é que é com os irmãos. Eu, a cada domingo, cada dia que me levanto, principalmente aos domingos, quando a gente vimos a casa do Senhor, o Senhor me traz sempre um versículo ao meu coração. E nesta manhã, o versículo que o Senhor trouxe ao meu coração: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? E que nesta manhã nós possamos realmente provar, né, a cada dia que o Senhor é bom. Mas para provarmos temos que buscar, né? Amém? Se nós não buscarmos, nós não vamos conseguir provar. E se nós queremos ver o Senhor atuar nas nossas vidas, realmente temos que buscar o Senhor a cada dia, de podermos servir, de podermos ser fiel. Amém? E que cada irmão nesta manhã possa buscar a presença do Senhor e que possa sentir o gostinho, o que é o Senhor animar, aquecer o nosso coração, que o fogo do poder, que o poder de Deus possa trabalhar em cada vida nesta manhã. Aleluia. Para o nome do Senhor. Fazer melhor, amém? Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não
passará, ó eterno Deus. Aleluia. Santo, santo és, Senhor. Glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus e canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus e canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Alma-te adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Meus irmãos, com o Pai do Senhor. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado numa cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Graças te damos, Deus, pelo teu sacrifício.
tua misericórdia, Jesus. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu amor. E me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer, e já sentiu a dor de ser cravado numa cruz, pagando pelos erros que não cometeu. Olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Graças te damos, Deus. És o nosso melhor amigo. Muito obrigado por tudo. Enquanto cantamos, fechamos os nossos olhos, aqueles que conhecem a letra, amém? Mas não ficamos com os nossos lábios fechados, amém? Fechamos os nossos olhos, vamos buscar a graça do Senhor, a presença do Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações quando o teu servo for usar a sua palavra, amém? Aleluia. Enquanto isso, louvamos ao Senhor, aleluia. Proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como o Senhor? Cordeiro do trono, pra sempre Ele será. Grato prostrar-me-ei só para o adorar. Do meu Senhor, sua vida deu para salvar o pecador. O Cordeiro no trono, sempre Ele será. Grato prostrar-me-ei
proclama então, Senhor, a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo, Senhor, tão belo como o Senhor? O Cordeiro no trono, pra sempre Ele será. Grato prostrar-me-ei, só para o adorar eu proclamarei. Prostrar-me-ei, só para o adorar o Cordeiro no trono. O Cordeiro no trono, para sempre Ele será, para todo sempre Tu serás. Grato prostrar-me-ei, só para o adorar. Aleluia, Senhor, pois Tu és fiel, Senhor. Deus, e que nesta manhã, Senhor, possamos render glória, louvor, Senhor, a Ti, Senhor, que é dono. Busca o Senhor nesta manhã, amém.
Aleluia. E à medida que você vai buscando, vai sentindo o fogo de Deus a queimar, arder o seu coração. Aleluia. O fogo é o mesmo aquele que caiu no tempo de Elias, é o mesmo que continua a ser derramado sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que na hora que o fogo caiu sobre aquele altar, as pedras foram invadidas, toda a lenha foi queimada, até a água que corria ao redor daquele trono foi lambida pelo fogo de Deus. Amém? E o fogo de Deus é o mesmo e continua disponível para cada um de nós. Aleluia, Senhor, que o teu fogo, Senhor, possa continuar a aquecer, Senhor, as nossas vidas, Senhor, a cada dia, Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor continua a aquecer os nossos corações. Agradeço ao grupo de louvor nos ter auxiliado no sentido que nos levou mais perto do trono de Deus nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Nosso coração está cheio, nosso coração está alegre, porque o Senhor tem uma obra na nossa vida muito maravilhosa. Amém? E o salmista dizia que mais vale um dia nos seus átrios, até, né, à porta da casa do Senhor, que noutro lugar 1000 dias. E é verdade, irmãos, é tão bom nós podermos estar na casa de Deus, louvar, glorificar o Senhor. Aleluia. A nossa alma tem sede de Deus e só o Senhor pode preencher essa necessidade da nossa alma, que é de termos comunhão com Ele. Amém? Convido a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: E vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha. Amém? Veja o que o Senhor diz: por qualquer que pede, recebe, e a quem busca, acha, e quem bate, se abrir-lhe-á. Mais, verso 11:
E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dá uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Nesta manhã eu queria, na verdade, salientar este último versículo, número 13. Amém? Eu queria falar da pessoa do Espírito Santo. Amém? Aleluia. O Senhor diz, mas pois sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Jesus começa dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Amém? Nesta manhã, irmãos, eu quero desafiar a igreja, amém? Para que possa buscar ao Senhor, para que possa buscar ao Espírito Santo, para que possa ser cheia, amém? Mas é verdade que por vezes, crescendo numa igreja pentecostal, por vezes há algum receio, algum medo, alguma dificuldade, porque ouviu este ou aquele exagero, ou aquele fanatismo, aquele desequilíbrio. Mas eu quero dizer, irmãos, que, amém, há uma forma bíblica de buscar com o coração, e eu acredito, irmãos, que o Senhor quer dar, o Senhor quer encher, o Senhor quer derramar, e para que isso aconteça devemos conhecer melhor esta pessoa tão importante que é o Espírito Santo. Amém? Deus tem estado a mover aqui nesta manhã, amém? O mover do Espírito Santo faz parte do nosso culto ao Senhor, amém? Irmãos, sempre que a igreja se reúne, o Espírito Santo está presente, porque Ele é o Espírito, Jesus, aleluia, Ele faz parte da Trindade, amém? Pai, Filho e Espírito Santo, amém? E Jesus enviou-nos o seu Santo Espírito, amém? Irmãos, não somente o Espírito Santo traz, na verdade, vida à igreja, quando ela se reúne, como também ela traz uma vivência, na verdade, uma vivência mais viva, mais maravilhosa a cada cristão, a cada filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Para alguns, como eu já referi, a obra e até a pessoa do Espírito Santo é um mistério, né? Não é um ministério, é um mistério. É um mistério para alguns. Ignoram, rejeitam, não querem saber, irmãos. Mas nós não devemos ser ignorantes. Amém? Nós devemos buscar, na verdade, aquilo que o Senhor diz que deve ser buscado. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, se buscares de todo o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Infelizmente, irmãos, e eu já encontrei isso em lugares onde temos pastoreado, até dentro das pessoas que têm responsabilidade e cargos na igreja e até de ensino, alguns, infelizmente, na verdade, tem alguma repugnância à pessoa e ao trabalho do Espírito Santo na sua vida. Todo crente que é salvo, na verdade, ele é santificado pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele vem, na verdade, morar em nós, porque ele não habita nada impuro, porque ele é santo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, ele nos limpa, e o Espírito Santo passa a habitar em nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Mas é verdade que estamos, na verdade, selados com o Espírito Santo, mas mais ainda o Senhor quer que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Amém? Irmãos, Deus não quer que o seu crente seja os seus filhinhos sejam uns sobreviventes nessa terra. Estejam sempre a se queixar, sempre uma vida arrastada, mas Ele quer e tem para nós vida e vida com abundância. Amém? E precisamos, irmãos, dele, aleluia, porque ele tem vida para nós, aleluia. Irmãos, eu já volto a referir aquele livrinho bem antigo da Capu, O Povo Mais Feliz da Terra, de Demos Shakarian. Muitos conheceram, amém? E leram, era um livro que foi divulgado, irmãos, que se chamava O Povo
mais feliz da terra. Amém? Aí 40 e tal anos atrás, era um livro que estava aí, na verdade, e depois foi uma grande quantidade, até ficou o preço de salto, toda a gente levou um livro para casa praticamente, não é? Mas não somente ter o livro lá em casa, ler aquelas experiências, mudaram-me em 83, quando eu me converti e entreguei a minha vida ao Senhor, eu percebi, na verdade, o povo mais feliz da terra, só era, na verdade, tinha aquela vivência, porquê? Está lá escrito, porque eles tinham uma vivência, uma comunhão, uma busca do Espírito Santo. Se os nossos pioneiros, se os nossos líderes intermédios, na verdade, dos anos 60, 70, como Dag Stalberg e outros mais, se interessaram, na verdade, para que a igreja pudesse conhecer a obra do Espírito Santo e, na verdade, conhecermos testemunhos e foi algo maravilhoso nos anos 80, amém? Muitos milagres, muitas igrejas cresceram, já estavam crescendo, mas desenvolveram-se, cresceram, desenvolveram-se. Irmãos, eu acredito, irmãos, que o Senhor ainda hoje, Ele é o mesmo. Amém. Não ignoremos a obra do Espírito Santo. Amém. Busquemos. Aleluia. A pior coisa que pode acontecer, na verdade, é alguém que tem cargos na igreja, na verdade, e não experimentou, na verdade, a evidência na verdade, o poder do Espírito Santo na sua vida. É verdade que há uma evidência exterior, que é o falar em línguas estranhas, mas, na verdade, não é só uma evidência exterior, é uma vivência. Amém. É um testemunho, na verdade, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos. É verdade que nós nunca iremos entender tudo. Amém? Há coisas que, na verdade, que nós entendemos, né? Mas há uma coisa nós entendemos pela palavra de Deus. Nós precisamos buscar o poder do alto para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos o real mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre esta cidade, irmãos, porque é Ele que faz a obra. Amém? É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. É Ele que convence, na verdade, é Ele que atrai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero lembrar uma coisa. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Aliás, o apóstolo Paulo diz-nos, é verdade, Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? É uma ordem, irmãos. Amém? Alguns querem ficar um bocadinho mais felizes, né? Um bocadinho mais alegrotes, né? Lembro-me quando fui fazer o exame até foi de código, veja lá, pensava que era de condução, foi de código. Lá o instrutor disse: olha, lá por baixo do centro de inspeções, da DGV, não sei quando, está lá um cafezinho, beba o vinho do Porto. E depois vai a seguir fazer o exame. Sim. Irmãos, alguns recomendam uma coisa carnal para nos alegrar, para nos descontrair, mas aquele que faz essa obra nos dá descontração, nos dá ousadia, não é o vinho, porque o vinho pode provocar contenda. O vinho pode provocar, na verdade, problema na família, problema entre vizinhos, a embriaguez é algo terrível. Mas o Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, mas diz pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Foi exatamente cheios do Espírito Santo que os apóstolos viraram o mundo de cabeça para baixo. Amém? Quando eles chegaram: olha, eles têm revolucionado, estão chegando cá, né? Lemos o livro dos nossos apóstolos, né? Irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, é alguém que não pode ficar calado. Eu estava nestes dias visitando, estes 3 dias, não chegou bem, mas pronto, visitando lá no norte, onde nós estivemos durante 9 anos a servir ao Senhor ali em Mirandela, e para além disso trago aqui saudações, na altura jovem, hoje pastor Mauro Nascimento, amém, filho do pastor Ferreira, manda saudações à igreja, e estava, na verdade, falando com alguns irmãos, e no seu dia-a-dia, né, naquela conversa, sempre tem o Senhor na boca, sempre estão testemunhando Jesus, e fiquei: olha, graças a Deus, ainda continuo, amém? Ainda continuo, amém? Aproveitando todas as oportunidades, porque aquilo que está o coração cheio, fala a boca. Estava lá um irmão, avariou aqui um cano, vem cá, acho que tinha lá um aquecedor, não é bem aqueles centrais
aqueles sistemas de aquecimento da pellets, não sei o quê, avariou o motor, veio lá o homem para arranjar, foi evangelizado. O outro lá, o canalizador rebentou um cano, casa do frio, vai lá, foi evangelizado. Vou uma novas de alegria. Amém? Irmãos, por isso é que está aí. Diz que é o mensageiro silencioso. Amém? Irmãos, cheios do Espírito Santo, amém? Nós precisamos, irmãos, para que possamos ser uma igreja viva, nós precisamos buscar o Espírito Santo, amém? Irmãos, eu agradeço a Deus porque o rio de Deus, amém, flui na minha vida. Eu agradeço a Deus porque Ele ainda está disponível para todos nós que nos aproximamos do Senhor, amém? Há que buscar o rio de Deus, há que buscar, irmãos, e porque aquele que busca, ele encontra, aquele que bate, ele na verdade a porta se abre, e aquele que pede, esse recebe. Cabe a cada um de nós termos esta determinação de buscar, de pedir, amém? De bater à porta, porque o Senhor vai também completar, na verdade, a obra do Espírito Santo na sua vida, amém? Trazendo uma unção nova e fresca para cada um de nós, amém? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Barna, há bocadinho, no sábado passado estávamos a ver algumas pesquisas também, foi feito por acaso nos Estados Unidos, entre o movimento evangélico, podemos dizer assim, mais generalista, podemos dizer assim, diz que 61% dos cristãos protestantes, ou protestantes que foram entrevistados por telefone, para eles o Espírito Santo não era uma pessoa, mas sim um símbolo da presença de Deus. Eu estava no dia também vendo aqui, pesquisando sobre uma igreja, pronto, que temos por aqui, que é Nova Apostólica, e eles também têm esta ideia, né? Têm esta ideia, né? Que o Espírito Santo é um símbolo, né? E na Nova Apostólica diz que é somente os apóstolos, né? E agora os apóstolos de hoje dessa comunidade é que podem transmitir aos crentes. Oh, irmãos, é verdade que a palavra do Senhor fala-nos de vários símbolos, mas o Espírito Santo não é um mero símbolo, ele é uma pessoa. Amém. Há muitos símbolos, já vamos ver alguns para definir, na verdade, a obra do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade Divina. Amém? Jesus, ele próprio afirmou isso, né? Quando na sua partida, ele preparando os seus discípulos para este momento da sua ausência, lá no Evangelho de São João, que é tão conhecido, no capítulo 14, no verso 16, Jesus disse, eu vou embora, eu vou partir para o Pai, mas eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, outro ajudador, outro conselheiro, para que fique convosco para sempre. Amém? Esta palavra outro, no original, amém, tem duas definições. Amém? Ou seja, outra coisa de um tipo diferente ou outro do mesmo tipo. Amém? E aqui Jesus está se referindo a outra pessoa do mesmo tipo, assim como eu fui convosco, o Espírito Santo vai ser enviado a vós, vai vai-vos ajudar, vai-vos guiar, vai-vos aconselhar, amém? Vai-vos revelar, porque essa é a sua obra, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então o Espírito Santo, ele é aquilo que aqui está, a palavra consolador, no original é paracleto ou paraclito, que significa consolador, ajudador, advogado, encorajador, conselheiro, amém? Tu também, amém? Definições, na verdade, da própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então o Espírito Santo é outro igual a Ele, outro igual ao Senhor, que Ele chamou para auxiliar, para nos ajudar na nossa peregrinação aqui na terra. Amém? Amém? O Espírito Santo, ele possui três características pessoais, na verdade, que fazem dele uma pessoa. Ou seja, intelecto, sentimentos e vontade. Só o ser humano, só as pessoas têm estas três capacidades. Inteligência, sentimentos e vontade. Amém? Veja, 1 Coríntios 2:11, intelecto, inteligência. Diz assim, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também
as coisas de Deus, ninguém as compreende senão o Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, numa coisa não conhece, amém, os pensamentos de Deus, mas a pessoa do Espírito Santo, um que é Deus também, amém, um que é igual a Jesus, amém, e é com o Pai também, ele entende, amém, ele compreende, amém, as coisas de Deus, porque ele é Deus. Amém. E ele quer revelar a nós. Amém. Ele quer trazer revelação à nossa vida. Amém. Glória a Deus. Romanos 8, 27 diz assim: aquele que esquadrinha os corações, noutra tradução diz, aquele que sonda os nossos corações, esquadrinhar é sondar, amém? E lá na profundidade, amém? Sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, então, é a pessoa que tem pleno acesso a Deus, porque Ele é Deus. Amém? É o mesmo que Ele tem pleno acesso também à nossa vida. Amém? Não há nada na nossa vida que Ele não saiba, que Ele não conheça. Amém? E também não há nada que Ele não nos possa ajudar, porque Ele é Deus. Amém? O Espírito Santo, segunda característica humana, o Espírito Santo, ele tem, ou de uma pessoa, ele tem sentimentos. Efésios 4:20, está aqui uma demonstração do apóstolo, 4:30, perdão, do apóstolo Paulo, ele diz, e não entristeçeis o Espírito Santo. Amém? Amém? O Espírito Santo, na verdade, como eles dizem que é o vento, que é uma força ativa. Não, irmãos, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Amém? Efésios 4:30 diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no contexto deste capítulo 4 de Efésios, o que é que estava trazendo alguma tristeza ao Espírito Santo? Alguma vivência não cristã dos cristãos, como imoralidade, a mentira, alguma ira, espírito de vingança, tudo isso, na verdade, que faz parte da nossa velha natureza. Amém? Tudo isso deve ser enterrado. Amém? Amém? Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. A nossa velha natureza deve ser, claro, temos que fazer a nossa força, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos do Espírito Santo para podermos vencer a nossa velha natureza. Amém. Paulo diz, meus irmãos, não voltem atrás, meus irmãos, não voltem à imoralidade, meus irmãos, não voltem à pornografia, meus irmãos, não voltem a essas coisas, não, essas rixas, essas vinganças, meus irmãos, isso não faz parte da vivência cristã, meus irmãos, amém? Não, acima de tudo, não entristeçam o Espírito Santo, amém? Porque isso traz, e depois o crente fica abatido, o crente fica, porquê? Falta-lhe a alegria do Espírito Santo. Quando começamos a entrar nesses terrenos, por aí, por essas áreas, o Espírito Santo começa a ficar entristecido, o nosso ser começa a ficar, a gente parece, é um divertimento, há uma coisa que é passageira, e depois estamos ali a lutar, Deus tem perdão, mas voltamos, irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos, na verdade, ser cheios do Espírito Santo, são crentes cheios do Espírito Santo, amém, pode vencer esta velha natureza. Há uma luta constante e nós temos de estar alerta, por isso é que também constantemente nós precisamos de uma renovação, buscando o Espírito Santo na nossa vida, amém? Não demos lugar, pois, à carne, mas busquemos o Senhor, amém? Porque dando lugar à carne entristece o Espírito Santo e nós próprios acabamos por ficar também deprimidos, amém? Tem a terceira característica, o Espírito Santo, ele tem vontade. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, diz assim, mas um só e mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém? Ou seja, em relação aos dons espirituais, diz que o Espírito Santo, ele dá dons, ele distribui dons sobre os crentes, sobre a igreja, mas ele faz como ele quer. Amém? Ainda que em Coríntios, capítulo 12, também vamos depois ao 14, diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais, amém? Mas ele sabe o que ele tem para nós melhor, amém? Devemos buscar e aquilo que ele tem para nós, ele vai dar como ele quer,
Amém? Busquemos, pois. Então, mais ainda, ele fala, ele dirige. Foi ele em Atos 13:2, diz que apartai-me, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? E podíamos ver vários aspectos, na verdade, da sua vontade. Ele que guia, ele que nos ensina, amém? Ele que intercede por nós, lá em Romanos 8:26, irmãos. E também ele que condena, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Irmãos, esta é a obra da pessoa do Espírito Santo. Amém? Ele é uma pessoa e precisamos tratar com o Senhor tal como Ele é. Amém? Tal como Ele é, uma pessoa que, na verdade, se quer revelar a cada um de nós e quer nos dar a sua unção, o seu poder, e nós bem precisamos. Amém? Alguns símbolos. Ele é vento, né? É como que um sopro, ruá. Aparece lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento aparece-nos a palavra pneuma. Então ele é como um vento, amém? Refere-se à sua natureza invisível, amém? Mas operante nas nossas vidas. Nós não vemos, na verdade, o vento, mas vemos o efeito do vento, né? Sobre essas eólicas. Vemos, na verdade, quando estamos na rua, vemos a força do vento. Irmãos, e ele quer trazer, na verdade, aleluia, à nossa vida uma força poderosa. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Ele, na verdade, ele não é visível, mas é real, a sua força, a sua ação na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Espírito, por isso exatamente Ele existe sem corpo, e mesmo assim Ele é uma pessoa. Então Ele quer, na verdade, se mover com a sua força, com o seu poder na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é comparado também dos símbolos à água, amém? E nós conhecemos muito bem estas grandes referências do Espírito Santo como água viva, amém? Lá quando Jesus falou com a mulher lá no poço de Sicar, a mulher samaritana, em que Jesus na verdade fez alusão à água, na verdade que quem bebesse dessa água nunca mais teria sede, amém? Irmãos, o Senhor é que sacia verdadeiramente a sede da nossa alma, Ele que sacia a nossa alma, Ele que nos satisfaz completamente, amém? Lá no último dia da festa dos tabernáculos, amém? Lá onde Jesus se levantou, lá em João 7 refere-se: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Depois mais à frente o apóstolo João diz que isso ele estava se referendo ao Espírito Santo que havia de ser enviado, amém? O Espírito Santo que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas a verdade é que no dia do Pentecostes diz que houve como que um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a sala, que tocou a vida daqueles 120 que ali estavam a buscar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, resumindo, amém? Ele também é comparado a um selo, amém? Um selo, amém? Lá em Efésios 1:13 diz: e tendo ouvido a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, e tendes nele Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, é uma promessa, amém? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória, amém? Ele é o nosso selo, na verdade, ele é uma garantia da legitimidade. Nós agora somos do Senhor, amém? Nós somos possessão do Senhor. Diz que nos tempos antigos, amém, era comum marcar até, na verdade, a parte do corpo, até mesmo muitas vezes até o próprio rosto do escravo, para identificá-lo como sua propriedade, amém? Mas o Espírito Santo, Ele na verdade nos selou no nosso coração. Nós somos dele, amém? Nós somos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E o selo do Espírito Santo na nossa vida, ele é como que uma marca de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos do Senhor e o inimigo não nos pode tocar. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos símbolos mais lindos é o óleo ou o azeite, amém? Fala-nos da unção, amém? Irmãos, e esta é uma das características, na verdade, do próprio Senhor Jesus Cristo. Diz que ele foi ungido,
Amém? Ele foi ungido, na verdade, e somente reis, profetas, sacerdotes, eles eram ungidos, era na verdade a unção, na verdade, e é verdade que o Senhor traz essa unção poderosa sobre a nossa vida, que também nos dá autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos da unção do seu Santo Espírito. Amém? Nós precisamos do mover do seu vento sobre a nossa vida, da sua força, da sua unção, da sua graça. E um símbolo mais, ele é que diz que é comparado também a uma pomba. No dia em que Jesus Cristo ele foi batizado, diz que veio como que o Espírito veio sobre ele como que da forma de uma pomba. E o Senhor disse: este é meu filho amado, é quem me comprazo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é interessante pensar da forma muitas vezes que o Espírito Santo trabalha. A pomba é um animal delicado. A pomba, na verdade, o seu voar, na verdade, tem a sua gentileza, é muito gentil, né? E essa é a forma de muitas vezes o Espírito Santo operar na nossa vida, de uma forma mansa, gentil. E faz-me lembrar isto o quê? Faz-me lembrar o momento em que Elias, na verdade, ele procurou algum refúgio. Na verdade, diz que a determinada altura, diz que veio o vento, veio a trovoada, veio o raio, mas não encontrou lá o Senhor. Amém? No meio daquele barulho todo, mas de um momento para o outro, diz que veio uma voz, amém? Uma voz silenciosa, amém? Houve que uma voz mansa e delicada, aleluia, que veio e ele ficou tão consolado. Irmãos, o Senhor quer trazer esse consolo, amém? Deus tem muitas maneiras de agir. Ele pode agir como vento, trazendo um rebuliço, e Deus age de maneiras diferentes, também de acordo com a nossa necessidade. Mas há momentos, né, irmãos, porque às vezes ficamos equivocados: se não houve aquele rebuliço, não foi Deus. Não, Ele pode vir também de uma forma delicada à nossa vida, trabalhando gentilmente no nosso interior, restaurando o nosso interior, amém? E quando Ele começa a trabalhar, começa a tocar, irmãos, a Bíblia diz que quando um coração está cheio, aquilo que o coração está cheio, fala a boca. Então muitas vezes pode vir de uma forma mais barulhenta, nós podemos ir por arrasto nesse barulho e louvar a Deus, glorificar, amém? O Senhor diz que devemos louvá-lo, devemos glorificá-lo. Abre a tua boca e eu te encherei. Mas também pode vir de uma forma delicada e suave e começar a aquecer o nosso coração, começar, na verdade, a trabalhar na nossa vida. E a nossa vida já não vai dar para mais, na verdade, estamos agarrados àquela tristeza, ficar mais agarrados àquela angústia, mas a nossa boca começa a louvar o Senhor, começa a glorificar o Senhor, e logo mais, amém, pode sair, na verdade, línguas até de mistério, línguas, na verdade, estranhas, desconhecidas para nós, mas que o Senhor tudo conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Faz-me lembrar uma irmã na fé, lá num sítio chamado Alfândega da Fé, uma irmã que aceitou Jesus no nosso tempo ali, e ela era pastora de ovelhas e andava lá com o seu rebanho e com o seu filho, e a determinada altura ela começa a ficar muito grata ao Senhor, a agradecer o Senhor, a louvar a Deus, e porque estava numa aldeia muito remota, não tinha aquele estudo sistemático, sempre a possibilidade de participar no estudo bíblico, e de repente, de um momento para o outro, ela começa a falar uma língua que ela nunca tinha percebido, né? E ficou assim até um bocadinho estranha sobre a coisa, né? Mas senti uma paz, uma alegria. O filho estava lá com ela, e olhar para ela assim meio admirado e coisa e tal. E um dia estávamos lá na casa de uma irmã fazendo um culto lá na aldeia. Disse: pastor, aconteceu isto, e a irmã teve medo. Não, a irmã sentiu paz, então foi o Senhor. A irmã foi cheia do Espírito Santo sem saber. Aleluia! Aleluia, aleluia. Oh, irmão, abra a sua boca, louva a Deus, pedi, dar-se os lábios, cá encontrareis, amém? Porque o Senhor quer encher a vida de cada um de nós, irmãos. Crentes vazios, irmãos, não avançam. Crentes vazios, na verdade, andam a marcar passo, mas nós precisamos ser crentes cheios da unção e do poder do Espírito Santo, amém? Vem, ó Senhor, e completa tua em mim, torna a minha alma dileta, enchendo-me de ti. Oh, manda agora, oh bom Consolador, minha alma te
amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Oh, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Tens-me tirado para fora